Você sabia que o tráfico de órgãos é atualmente o terceiro crime mais rentável do mundo? Imaginem a cena. Uma pessoa é levada à morte propositalmente em um hospital. Lá, todos os seus órgãos são retirados. Parece uma sinopse de filme de terror, não é? Mas, muito mais que uma história sombria, é possível que isso realmente esteja acontecendo dentro dos hospitais e sistemas prisionais chineses. Eu sou Uriel Martínez e este é o Fatos Apresenta. A escassez de oferta de órgãos para transplante na China abriu as portas para o tráfico ilegal de órgãos e para a extração forçada dos membros em prisões chinesas. E ao contrário do que se pode imaginar, os órgãos não são retirados de pessoas cruéis, com histórico de estupro ou assassinato, mas de prisioneiros ideológicos, que estão presos por crenças políticas e religiosas. Um desses grupos são os praticantes da filosofia Falun Gong. O Falun Gong é uma filosofia chinesa que traz princípios morais trazidos do budismo. Em 1998, o governo chinês estimou que mais de 70 milhões de pessoas eram adeptas. A China acreditava que a Falun Gong era uma ameaça em potencial às ideologias do partido vigente e iniciou uma campanha para erradicá-los. Desde então, os praticantes do Falun Gong têm sido alvo de tortura, perseguição e aprisionamento em massa. Em 1995, o médico Wan Guo, que servia o exército chinês em uma prisão na província de Hebei, testemunhou várias execuções de prisioneiros de Falun Gong e declarou que quando eles estavam em seus últimos momentos de vida, médicos recolhiam seus órgãos para serem usados em transplantes futuros. Nos últimos 20 anos, vários relatos semelhantes foram dados. Um relatório investigativo privado coletou informações a respeito das extrações forçadas de órgãos. Em uma das declarações, um médico mencionou ter removido cerca de 2.000 córneas de prisioneiros executados do Falun Gong. Os dados sobre a extração de órgãos de praticantes do Falun Gong levantaram preocupação internacional. Aparentemente, esses e demais prisioneiros são executados conforme a demanda de receptores de órgãos. Relatórios sobre a extração forçada de órgão foram apresentados em 2006, mas acredita-se que a prática vem acontecendo há vários anos. Jornalistas e pesquisadores sobre este assunto estimam que milhares de prisioneiros do Falun Gong tenham sido mortos para gerar lucro no comércio de órgãos e cadáveres humanos. As afirmações são baseadas em estatísticas e entrevistas com ex-prisioneiros, médicos e agentes de segurança. As primeiras alegações do tráfico de órgãos foram dadas por meio de 3 pessoas que afirmaram que a prática acontecia sem o consentimento dos doadores, no hospital de trombose de Sujiatun, em Shenyang. Uma investigação independente calcula que aproximadamente 65.000 praticantes do Falun Gong foram assassinados entre 2000 e 2008. Essas descobertas têm sido publicadas em várias revistas científicas e jornais, incluindo o World Affairs Journal, o Weekly Standard, o Toronto Star e a National Review, entre outros. A China proíbe investigações oficiais e é extremamente difícil obter evidências e informações transparentes sobre as execuções e transplantes. O governo chinês admitiu que colheu órgãos de prisioneiros nos anos de 1990 e 2000 e afirmou que a prática terminou em 2015. O país afirma que, atualmente, o programa de transplantes de órgãos é feito apenas com doadores voluntários. Porém, estatísticas sugerem o oposto. A China possui, atualmente, um dos maiores programas de transplante de órgãos do mundo. Apenas em 2006, 20.000 transplantes foram feitos. No entanto,
Por questões culturais, a doação voluntária é bastante baixa entre os chineses. De 2003 a 2009, apenas 130 pessoas se ofereceram para serem doadoras de órgãos. Mas apesar dos números baixos de doadores, o tempo de espera por um transplante na China é um dos menores. Esse dado fez da China um destino internacional de turismo de transplante. Muitos estrangeiros procuram a cirurgia na China por enfrentarem longas filas de esperas em seus países de origem. De acordo com uma publicação em 2006, no site do Centro de Assistência Internacional de Transplante da China, um transplante hepático, por exemplo, pode ser realizado com um tempo mínimo de espera de 30 dias, sendo o tempo máximo 2 meses. Quanto a um transplante de rim, por exemplo, pode demorar uma semana para encontrar um doador compatível, sendo o tempo de espera máximo de 1 mês. Se ocorrer algo errado com o órgão do doador, por incrível que pareça, o paciente terá a opção de receber outra doação e refazer a operação em questão de 7 dias. Em comparação, o tempo médio de espera para um rim em países desenvolvidos como Estados Unidos, o Canadá e a Grã-Bretanha em geral, varia de 2 a mais de 4 anos, levando em consideração que esses países possuem milhões de doadores de órgãos registrados e sistemas práticos de coleta e distribuição de órgãos. Investigadores, defensores dos direitos humanos e grupos de defesa médica analisam a grande diferença entre o volume de transplante de órgãos realizados na China e o número de fontes conhecidas de doadores. Os números simplesmente não batem. Uma outra evidência clara, de acordo com a investigação, é que o aumento de transplantes na China cresceu, assim como o número de prisioneiros praticantes do Falun Gong. A quantidade de transplantes realizados na China aumentou de forma significativa a partir de 2000, o que coincide com a perseguição ao grupo, quando então dezenas de milhares de praticantes do Falun Gong foram enviados a campos de trabalho, centros de detenção e prisões na China. Alguns ex-prisioneiros relatam terem passado por vários exames médicos diferenciados dentro das prisões. Wan Xiaohuo foi preso em um campo de trabalho em Yunnan em 2001, quando ele e 20 outros praticantes do Falun Gong foram detidos e levados a um hospital. Lá, foram submetidos a uma grande quantidade de exames de sangue, além de terem que se submeter à coleta de amostras de urina, raios-x abdominais e eletrocardiogramas. Este padrão de depoimento se repetiu em diversas outras entrevistas. Uma outra vítima, que foi prisioneira no campo de trabalho de Massandia, em 2005, afirmou que apenas pessoas jovens e saudáveis passavam por exames médicos. Idosos e doentes apenas recebiam tratamento superficial. Em 2005, funcionários chineses relataram que 95% dos órgãos eram provenientes de prisioneiros condenados à pena de morte. Mas a China não realizou execuções legais que pudessem comprovar o grande número de transplantes realizados. E ainda assim, a maioria dos criminosos no corredor da morte tem condições bastante precárias de saúde, o que os desqualifica como possíveis doadores. De acordo com o relator especial das Nações Unidas sobre tortura, Manfred Novak, a explicação de que a maior parte dos órgãos transplantados seja proveniente desses criminosos executados é inconclusiva, ou o número de execuções é totalmente incoerente com os dados oficiais. Investigadores e profissionais médicos expressaram extrema preocupação com os curtos prazos de espera de transplantes de órgãos oferecidos pelos hospitais chineses. Eles apontam que para que esse tempo pequeno ocorra, é necessário que existam doadores vivos, cujos órgãos possam ser removidos sob procura. Os órgãos precisam ser transplantados imediatamente depois da morte do doador ou retirados do mesmo quando ainda estão vivos. Os rins, por exemplo, devem ser transplantados
entre 24 e 48 horas, o fígado dentro de 12 horas e o coração dentro de 8 horas. O presidente da Fundação Nacional Suíça de Doação e Transplante de Órgãos, Dr. Franz Immer, relatou que em 2007, durante uma visita a Pequim, ele foi convidado a acompanhar uma operação de transplante de coração. O organizador perguntou ao Dr. Franz se ele gostaria de realizar a operação de transplante de manhã ou à tarde, o que significaria que o doador ainda não estava morto e iria morrer em um determinado momento, de acordo com a conveniência de quem fosse assistir. Pessoas ligadas aos direitos humanos e também profissionais médicos alegam que o principal motivo para que se ocorram tantos transplantes na China é o lucro obtido no comércio de órgãos. O governo chinês tem repetidamente, há anos, negado que prisioneiros do Falun Gong estão sendo executados para a retirada de órgãos. Eles afirmam que seguem os padrões da Organização Mundial de Saúde. Porém, o governo chinês nunca conseguiu explicar de forma concreta as evidências apontadas nas investigações e denúncias feitas. E não há nenhum argumento convincente que esclareça a fonte de órgãos utilizada nos transplantes. Autoridades políticas na China também procuram evitar a discussão pública dessa questão fora de suas fronteiras e prometeram punição aos cidadãos chineses que ousarem se pronunciarem sobre este tema. Existem fortes indícios de que os órgãos usados em transplantes na China decorrem de extrações sem consentimentos, cuja morte dos doadores é agendada, conforme a comodidade do receptor. O regime chinês nunca admitiu os crimes, mas depois de uma intensa pressão internacional, em 2015 eles proibiram o transplante de órgãos de prisioneiros executados. Mas até o momento ainda não se verificou, diante dos dados, que eles têm cumprido sua própria lei. Tais relatos nos fazem refletir sobre os valores humanos em sociedade. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Logo estaremos nos encontrando num próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.